Boa noite, irmãos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Oremos. Nosso Deus, não somos merecedores de tuas bênçãos, mas tu nos dá por misericórdia. Te agradecemos, Deus, porque temos sido contemplados por ti, não porque somos especiais, mas porque tu és
especial. Tu és o nosso Deus. Tu nos amaste, mesmo antes de termos nascido. Na eternidade passada, tu determinaste nos escolher para sermos o teu povo. Te agradecemos porque somos ovelhas do teu pastoreio, e aqueles que já receberam a Cristo como Senhor e Salvador têm esta certeza de que são guiados pelas tuas mãos, como diz o salmista, a tua vara e o teu cajado nos consola. Te agradecemos pela existência desta igreja, te agradecemos, ó Deus, pelos nossos irmãos visitantes, vieram de outras igrejas para nos prestigiarem, para estarem conosco nesta data festiva. Que tu, ó Deus, continues a abençoar a nossa comunhão, que possamos, como teu povo, darmos as mãos para juntos promovermos o teu reino aqui na terra e fazermos Jesus Cristo conhecido até os confins da terra. Abençoe o pregador desta noite, abençoe o coral, abençoe, ó Deus, todas as partes deste culto. Nós não queremos aparecer, queremos que a tua glória se manifeste e seja, ó Deus, visivelmente, com os olhos da fé, percebido em nosso meio. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora, podeis assentar, amados, vamos ouvir o nosso coral.
Muito bem, graças a Deus pelos louvores. Nós vamos agora recitar o nosso tema da nossa conferência e depois cantarmos o hino oficial 429. Nosso tema é esse aí: semeando, regando, colhendo. Vamos nos colocar de pé, todos os irmãos, amigos, e vamos a uma só voz, com bastante ênfase, recitarmos o nosso tema. Todos: semeando, regando, colhendo. Novamente: semeando, regando, colhendo. Notem que os verbos estão no gerúndio, ou seja, ação continuada. Não podemos parar, não podemos deter, não podemos cruzar os braços, sempre semeando, sempre regando e sempre colhendo. Não, Jesus disse, e a noite vem, quando ninguém mais vai poder trabalhar, mas a noite ainda não chegou. Enquanto ela não chega, vamos arregaçar as mangas e vamos semear, regar e colher. Cantemos então o hino com Agenor, na regência 400. A divisa, desculpa, estou atropelando aqui a ordem. A divisa é Mateus 28, 19 e 20. Todos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Cantemos 429. Notem que até o tema do hino está no gerúndio, né? Ceifando.
Graça e paz, irmãos. Estamos aqui nessa noite. Vamos conhecer agora os nossos visitantes. Temos aqui Sônia e Luiz Rodrigues. Sônia. É Sônia Luiz Rodrigues? Ah, desculpa, tá? É porque tem o irmão Luiz ali que eu confundi. Sônia, muito obrigada pela sua presença, viu? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Meire Ruth. Liz, quem é? A Meire aqui. Meire, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Alex, jovem aqui da Igreja de Jesus Cristo. Muito obrigada, Alex, pela sua presença. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Edmo e Maria Helena, é esse o nome correto? É esse mesmo? Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Temos aqui a Débora. É Débora, está quietinha, não puseram o nome dela aqui, mas eu a vi. Olha aqui a Débora. A Débora da Igreja Batista do Guanabara, né? Ponte, nossa, da Ponte. Seja muito bem-vinda, Débora, em nome de Jesus. É uma alegria tê-la aqui conosco. A irmã Elizabeth, que já é conhecida da casa, mas está nos visitando, também nos dando alegria. Temos Cícera, irmã Cícera, né? Também, não, é da casa, mas está nos visitando, né? Está bem importada de Atibaia, né? Temos a Thelma também, que já é da casa, mas também está nos dando alegria, nos ajudando aqui nessa noite, essas duas pianistas brilhantes. Quem mais temos aqui? Alguém que eu não chamei, algum visitante? Patrícia, quem? Poderia se amar o Luiz, né? É Luiz. É o Luiz e a esposa, como é que você chama? Tanto que eu pensei que era o Luiz que eu chamei. Irmão Luiz e a esposa, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Temos a Fernanda conosco e o Mateus. Mais alguém? Eu não posso esquecer de ninguém. A Fabiana também, olha aqui, muito obrigada pela presença de vocês. É uma alegria tê-los aqui em nosso meio. Pastor Marcelo, que é o nosso convidado também nesta noite, né? Que está conosco desde ontem, nos trazendo a palavra. Mais alguém que eu me esqueci? O Marcelo, que está aqui também nos dando alegria, né? É da casa, mas está nos visitando também. Quem mais? Já apresentei ao Alex. Se eu me esqueci de alguém, eu peço desculpas, mas eu quero agradecer em nome da Igreja Batista de Paulínia a todos os nossos visitantes que estão aqui nos dando a alegria, a honra da sua presença aqui no nosso meio. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Passamos agora a palavra a irmã Thelma para uma reflexão. É isso? Pode ser? Boa noite. Não é reflexão minha dessa vez. Eu pedi ajuda da internet e achei
se chama igreja. Adequada, né? Para o dia de hoje. Não sei se é pastor, mas se chama Danilo Pereira, a pessoa que escreveu. E ele diz o seguinte: igreja é templo? É santuário? Definitivamente não. Simples e complexa será a explicação. Fugindo do normal e do imaginável, além do concreto, da tradição, transcendendo as portas do que é palpável, ficando no núcleo do coração. Sozinhos, somos templos do Espírito. Unidos, somos a igreja. Unidos, somos o corpo de Cristo. E Ele, a nossa cabeça. Templos formando igrejas. Diferentes, mas formando um só. Casas formando palácios. Monumentos surgindo do pó. E se somos pó na triste realidade, olhemos para o perfeito, motivados na adoração. Agora, olhe para o seu lado. Pode olhar. Quem você vê? O imperfeito que tu vistes forma a igreja com você. Por isso, não desista disso aqui. Não desista do seu irmão. Não desista de você. Não desista da união. E se um dia você tropeçar, somos igreja para te levantar. Somos irmãos para juntos chorar. Somos irmãos para perdoar. E formando um nó de nós, morre o eu e vive Deus, completando o que começou no seu livro para os seus. Amém. Deus abençoe a Thelma por essa linda mensagem. Vamos ouvir agora novamente o nosso coral. Em seguida temos um trio.
Amém? Se o seu coração precisa de paz, esses hinos que nunca envelhecem, felizmente para muitas igrejas já envelheceram, você encontra em Cristo esta paz que é cantada. E você que veio aqui hoje, com certeza, tem a oportunidade de ouvir a respeito dessa paz. Com muito prazer e alegria, passamos a palavra ao pastor Marcelo. Ele vai se apresentar para os que não vieram ontem e vai nos transmitir a palavra de Deus. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. A nossa primeira palavra é de louvor a Deus por esses 56 anos de existência da primeira igreja batista aqui em Paulínia. Nossos parabéns também a vocês que hoje fazem parte dessa história. É claro que outros já fizeram, outros farão, mas nós que estamos, vocês que estão a vivenciar esse momento, recebam os nossos parabéns, não apenas os meus, mas ali daquela frente de evangelização presente no extremo norte de Minas Gerais, aquilo que acaba ficando envolvido ali em torno da chamada Missão do Norte, em especial da congregação da cidade em que nós moramos, a congregação batista em Gameleiras, um grupo que vem crescendo e se desenvolvendo para a glória de Deus. Eu trago também um abraço da minha esposa, da minha filha. Eu vou até pedir para o irmão Reginaldo colocar aqui a foto nossa, quem ainda não conhece, poder ver essas duas gatas aí. E rapaz, o meio é mais sem graça ele, né? Mas aí está a nossa família, 19 anos, estamos há 20 e poucos anos de casados e há 23 no ministério. É um prazer estar aqui, em especial pela vida e pelo ministério do pastor Joel e da irmã Rita, quem eu chamo de tia Rita, como ela era muito acostumada a chamar lá na Igreja Batista Bíblica Shekinah, quando a gente era adolescente, que eles passaram um tempo ali naquela igreja. Um tempo que foi para eles de luta, sim, mas um tempo em que eles deixaram muitos frutos para a glória de Deus. Eu disse pela manhã que as primeiras vezes que Deus começou a mexer no meu coração em relação ao ministério foi através das mensagens do pastor Joel. Estava assim, com muita saudade, inclusive, de ver essa voz dele, essa voz do pastor Joel, muito marcante, né? Uma voz assim que parece que vai de encontro mesmo ao nosso coração. E eles me ajudaram demais na adolescência, coisas que eles falaram e nos ensinaram, e não apenas com as palavras, mas sobretudo com a vida deles, permanecem estabelecidas em nossas vidas, da parte de Deus até hoje. É tanto que daquela igreja, eu imagino que todos daquela época estariam com inveja de mim nessa noite, nesse final de semana, de passar esse tempo com eles, de estar juntamente com eles. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Eu aproveito para agradecer a maneira como fui recebido, a maneira como fui acolhido, a maneira como fui tratado aqui nesses dias. Volto com uns 2 quilos a mais, volto assim mais descansado também. Essa semana estava sendo muito intensa para nós, inclusive em atividades físicas, nas construções ali. E foi para mim ontem e hoje um tempo assim de descanso, também no ônibus, apesar de uma viagem um pouco atribulada, mas acabou sendo sim um tempo que a gente para, descansa, pensa, reflete, replaneja, e eu agradeço a Deus por toda essa realidade. Tá bom, meus irmãos? Obrigado por estar aqui, semeando, regando e colhendo, como nós já citamos aqui. E nós ficamos a pensar o que nós poderíamos fazer nessa noite, dentro dessa realidade. Falamos um pouco ontem sobre a missão da igreja. Hoje pela manhã nós falamos aí de alguns testemunhos desse tempo que Jesus nos concedeu, trabalhar para Ele aqui no norte de Minas.
E quando estive no ano passado na igreja lá em Vila das Mercês, pastor Domiciano, nós trouxemos essa palavra e eu quero repeti-la nessa noite sobre esse título: o que fazer quando os planos fracassam. Porque às vezes nós estamos a semear, às vezes nós estamos a regar, às vezes nós estamos até mesmo a colher, mas os planos fracassam. Nossa vida não é feita apenas de vitórias, alegrias, mas é vivida também de momentos que parece que tudo deu errado, que parece que as coisas estão assim fora do lugar e nós não encontramos às vezes sequer chão e nós ficamos assim meio desnorteados. Assim é na obra missionária. Esse ano que passou para nós foi um ano assim de muitas lutas, de algumas decepções que a gente consegue colocá-las ali lá naquele ranking, talvez até dos top 5. Então foi um período assim de muita luta e parece que em momentos assim os planos fracassaram, planos que a gente tinha diante de Deus, planos que a gente tinha em oração, e parece que de repente isso fracassa. Assim é na vida da igreja: planeja, projeta, mas de repente parece que as coisas começam a não dar muito certo. Talvez você que entrou aqui nessa noite sendo crente dessa igreja, ou não sendo crente dessa igreja, ou quem sabe até não sendo crente, esteja vivendo em alguma situação assim, em alguma situação de crise, em alguma situação aí de abatimento, em alguma situação de ansiedade, por coisas que não estão dando certo, por coisas que não estão em seu devido lugar, não estão como planejadas. O que acontece ou o que nós devemos fazer quando os planos fracassam? Nós queremos ler do mesmo texto que a gente leu pela manhã, e eu convido você a se colocar em pé para nós fazermos a leitura da bendita palavra de Deus em Atos, o 5º livro do Novo Testamento, no 16º capítulo, a partir do 6º versículo até o versículo 10, até o versículo 10, Atos 16, de 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, repetindo, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Repetindo, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram para Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava de pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Que Jesus coloque sua palavra santa, bendita e todo-poderosa no nosso coração. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Feche seus olhos, incline sua cabeça diante do Pai Celeste, do Todo-Poderoso. Depois de termos nos dirigido a Ele em louvor e adoração, nesse momento peça a você uma oração muito particular, que Ele fale ao seu coração. Sabe, uma oração muito simples: Senhor, me ajude a ouvir tua voz, Senhor, me ajude a compreender tua vontade, me faz ouvir a tua palavra nessa noite. Senhor, nós te pedimos nesse momento, ó Deus, graça e misericórdia. Ó Deus, depois de estarmos aqui na presença do Senhor, pelo sangue de Jesus, louvando o teu bendito nome, nós pedimos que o Senhor venha, ó Deus, a falar ao nosso coração aquilo que o Senhor quiser falar.
Ó Deus, que o Senhor comunique a nós o teu querer, ó Deus, comunique a nós a tua vontade, e que possamos sair daqui nessa noite tendo sido tocados pelo Senhor. Nós te pedimos isso no nome santo, bendito e todo-poderoso de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos aqui, irmãos, num momento assim que para o apóstolo Paulo e para a sua equipe era um momento de muita empolgação, entusiasmo, e que tudo estava dando certo na missão deles de pregar o Evangelho. Eles haviam terminado a primeira viagem missionária, colhido muitos frutos para a glória de Deus, igrejas sendo estabelecidas, equipes de obreiros sendo formadas, colocados ali nos campos, eles agora com experiência, com mais visão, com mais relacionamento com Deus, depois de terem passado um tempo ali no QG, compartilhando com a igreja, tudo que Deus havia feito, eles decidem partir para a segunda viagem missionária. E aqui está o plano: pregar a palavra de Deus na Ásia. Um plano lindo, maravilhoso. Nós vamos para a Ásia pregar a palavra de Deus. Mas chega a ser em algum momento confuso ou assustador nós encontrarmos a informação de que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de fazer isso. E não me perguntem, porque é uma resposta que a gente não vai encontrar ou ter com muita clareza. Nós só encontramos a afirmação de que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, impediu aquela equipe de pregar o Evangelho naquela região que eles iriam pregar. Não foi o inimigo, não foram os obstáculos, as dificuldades, a problemática, a falta de recursos, mas o próprio Deus, através do seu Espírito, impediu. Provavelmente eles tentaram de algumas maneiras, tentaram de alguns modos, mas eles sentiram e eles concluíram que Deus estava os impedindo de pregar o Evangelho ali naquela região. Eles então replanejam e eles vão para Mísia, uma outra região, uma outra cidade, mas novamente eles dizem que o Espírito de Jesus não permitiu. Planos fracassados. Eles não estavam em desobediência, não estavam lutando contra Deus, mas Deus estava colocando uma barreira na frente deles. Nós não sabemos de que maneira eles entenderam isso, mas eles entenderam que Deus não queria que eles fossem para a Ásia, nem para a Mísia, pregar o Evangelho ali. E eles descem para uma região ou para uma cidade que eles já conheciam, já haviam passado, uma cidade portuária, Clode, e eles estão ali, e à noite lhes aparece numa visão um varão macedônio, que eles falam: passa para cá, passa para a Macedônia e vem nos ajudar. Eles não têm dúvida de que aquilo é direcionamento de Deus, e eles então, como diz a palavra, imediatamente eles procuram partir para aquele destino, naquela convicção que Deus estava lhes chamando para anunciar o Evangelho naquela região. Quando chegam naquela região, provavelmente eles queriam encontrar quem? O varão macedônio, que em visão lhe chamou, pedindo ajuda. Mas eles descem para um local de oração. A continuação do texto vai trazendo essas informações até o versículo 40, e eles não encontram o varão macedônio, encontram uma jovem solteira, vendedora de tecidos, de púrpura, ali na beira daquele rio. E ela é temente a Deus e abre o coração para a mensagem que eles estão pregando. Pouco tempo eles encontram uma outra jovem, uma outra mulher, agora essa possessa, que começa a lhes elogiar. Porém eles entendem que ela está possessa. Eles expulsam o demônio daquela mulher, que trazia lucro para aquela cidade, e os seus donos alvoroçam os moradores daquela cidade e causam uma confusão suficiente
para as autoridades daquela cidade prenderem Paulo e Silas. E eles estão ali agora presos. Provavelmente apanharam, foram surrados, estavam acorrentados, mas eles estão cantando. Nós conhecemos esse texto, nós conhecemos essa passagem bíblica. Era por volta de meia-noite e eles estão ali com os pés presos no tronco, no interior daquele cárcere. E o verso 25 diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão os escutavam. Lá na frente, eles agora encontram não apenas a vendedora de tecidos, não apenas a moça possessa, mas agora um carcereiro desesperado, ao ponto de tirar a sua própria vida. Parece que mesmo assim, debaixo de um direcionamento de Deus, passa a Macedônia e ajuda-nos. As coisas não estão assim andando tão bem, as coisas não estão assim tão encaixadas. Não foi o varão macedônio que eles encontraram. Uma moça que vendia tecidos, uma moça endemoniada, um carcereiro disposto a tirar a sua própria vida. Planos que fracassam, que confundem. Isso acontece no âmbito da igreja, isso acontece no ministério de evangelização, no ministério missionário, nas atividades missionárias, nas ações missionárias. Isso acontece na minha vida e na sua vida. Quantas vezes não estamos assim, na direção do Senhor, querendo fazer o melhor para Ele, praticando coisas certas, estamos semeando, estamos regando, mas as coisas não estão assim muito encaixadas. É a doença de uma notícia que vem para nos confundir, a notícia de uma doença que vem para nos confundir, são os problemas familiares, são situações que vêm assim para nos abalar e chacoalhar a nossa fé, nos colocar em xeque. O que está acontecendo? Realmente, o que farei diante dessa situação? E nós encontramos aqui, irmãos, orientações bíblicas sobre o que nós devemos fazer quando os nossos planos estão a fracassar. De maneira curiosa, por mais que toda essa problemática aconteceu, primeiro não puderam ir para a Ásia, depois não puderam também ir para a Bitínia, o próprio Deus os impedindo, e chegando na Macedônia toda aquela situação, primeiro uma simples vendedora de tecido, depois a moça possessa que foi liberta, mas que a população não quis, e eles foram espancados, eles foram aprisionados, e o carcereiro que queria tirar a sua vida surge de toda essa situação como fruto da segunda viagem missionária, aquilo que poderíamos chamar, pastor Joel, das melhores igrejas do Novo Testamento. As melhores igrejas dessa iniciativa da segunda viagem missionária, nós encontramos a igreja surgindo em Filipos, por causa daquela vendedora de tecidos. Filipenses, a carta da alegria, uma das melhores igrejas que nós encontramos aí nas páginas bíblicas. Alegrai-vos no Senhor, uma igreja ajudadora do ministério do apóstolo Paulo. Encontramos a igreja modelo do Novo Testamento, a igreja dos Tessalonicenses. Eles eram modelo e referência em toda aquela região. Quando alguém queria saber como uma igreja deveria ser, olhava para a igreja de Tessalônica. Assim eram os Tessalonicenses. E encontramos também fruto como a igreja dos Bereanos, que era aquela igreja zelosa. Se alguém falasse isso, eles estavam ali checando nas escrituras se de fato aquilo que estava sendo dito realmente era assim. Não necessariamente quando os nossos planos fracassam, Deus não está atuando para que o melhor venha acontecer. Amém? Às vezes tudo parece estar fora do lugar, tudo parece estar assim, em aperto, tudo parece estar assim, nós não entendendo muita coisa, mas meus irmãos, creia que Deus está trabalhando para fazer o melhor. Deus está trabalhando para construir a sua história, a história dele. Deus está trabalhando para estabelecer coisas melhores na caminhada e na nossa jornada. Ainda que isso nos cause dúvidas, ainda que isso nos cause decepções,
ainda que isso nos cause assim, situações que a gente nem sequer entenda, porque às vezes nós vivemos situações assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Às vezes, ainda que para isso, para Deus estabelecer os seus planos maravilhosos, planos tessalônicos, planos filipenses, planos bereanos, Ele tem que permitir que a gente sofra, que a gente seja aprisionado e seja colocado em situações de confronto, inclusive com a nossa própria fé. Deus está trabalhando para construir o melhor, para realizar o melhor, dentro dos seus planos, dentro da sua vontade. O que nós devemos fazer quando os planos fracassam? Em primeiro lugar, mantenha-se na senda do dever. O que você deve fazer quando os planos estão assim, aparentemente fracassados? Estamos assim desanimados, não estamos entendendo o que está acontecendo, a maneira que Deus está agindo, queria tanto fazer, mas Ele não está permitindo, queria tanto ir nessa direção, mas eu não estou conseguindo ir, queria tanto realizar algo, queria tanto encontrar aquela pessoa, queria tanto ficar curado, queria tanto ver minha família melhorada, queria tanto ver meu filho salvo, meus pais salvos, e as coisas estão assim confusas. O que fazer? Mantenha-se na senda do dever e da espiritualidade. Amém? Eles assim fizeram em todo momento. Nós não vemos essa equipe missionária fazendo outra coisa, senão se mantendo na senda do dever e da espiritualidade. Eles não estão em momento nenhum lamentando contra Deus, desistindo, voltando atrás, abnegando, abrindo mão. Não, eles continuam. Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu querer para a minha vida? O que tu queres? Eles continuam louvando, eles continuam orando, eles continuam na sua espiritualidade. E digo isso que é muito comum para mim, talvez seja para você. Em momentos de crise, nós assim perdemos um pouco da nossa fé em Deus, não ter aquela vontade de orar, não ter aquela vontade de louvar. É tão bom louvar quando a gente recebe um diagnóstico, não é? Da cura, ficou curado, o problema passou, o dinheiro caiu na conta, o filho melhorou o relacionamento, as coisas estão assim mais leves, eu posso cantar que Ele é bom, o tempo todo Deus é bom. Mas quando as coisas estão assim, escuras, sombrias, não consigo enxergar sequer o próximo passo, não é fácil, irmãos, louvar, não é fácil orar, não é fácil meditar, não é fácil ir para a palavra, não é fácil continuar levantando aqueles altos distintivos da nossa fé e do nosso relacionamento com Jesus. Mas o que nós devemos fazer é permanecer, buscando a Deus, permanecer na senda do dever, permanecer aí dentro daquilo que Deus tem passado para as nossas vidas. Nós devemos talvez parar um pouco. Foi isso que eles fizeram em Troade. Não a Ásia, não Mísia. O que fazer agora? Olha, vamos parar em Troade. Vamos parar um pouco. Vamos entender a vontade de Deus. Às vezes Deus permite que situações ruins aconteçam para que simplesmente paremos e ouçamos a sua voz e o seu direcionamento. Amém? Qual é o Troade da sua vida? Qual é o momento que você tem parado, refletido, chegado diante de Deus? Irmãos, quanto ativismo! É bem verdade que vocês das metrópoles, das cidades grandes, têm uma vida extremamente corrida, mas já foi esse o tempo que a gente podia dizer que lá na cidade pequena a gente ficava assim o dia todo por fazer alguma coisa. Irmãos, a vida passa assim num piscar de olhos, inclusive lá nas nossas cidades de 5.000 habitantes. Se a gente não tomar cuidado, a gente não visita o irmão, a gente não cumpre sequer aqueles quesitos ministeriais, a gente não tira tempo para a família, a vida está corrida.
Nós precisamos da noite, precisamos de um tempo de parar, de falar, Senhor, o que fazer. Não é simplesmente vou para a Ásia, não deu certo, vou para a Mísia, vou para... não, é um tempo de parar, é um tempo de orar, é um tempo de perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? O que tu queres? O que tu desejas? Qual é o teu querer da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça agora em que as coisas assim estão parecendo que fracassaram? O que nós devemos fazer? Nós devemos parar de hoje e perguntar sempre ao Senhor. Durante esses momentos em que as coisas parecem ter fracassado, porque nada havia fracassado, se estabeleceria Filipos, a igreja de Filipos, se estabeleceria uma igreja em Macedônia, a igreja modelo, se estabeleceria uma igreja na Bereia e em tantos outros lugares, mas naquele momento de dúvida e confusão, eles apenas estavam vendo uma vendedora de tecidos, uma jovem endemoniada e um carcereiro desesperado. Não despreze situações aparentemente insignificantes, porque dessas situações aparentemente insignificantes, quando você estiver em crise, é que Deus pode estar construindo uma grande história para a sua glória, uma grande história conforme a sua vontade. A vendedora de tecidos, é ali que surge a igreja aos Filipenses. Nós somos desafiados, quantas vezes, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por quê? Porque um carcereiro desesperado estava para enfiar a espada em seu próprio peito ou em seu próprio pescoço. Uma situação assim, desprezível, insignificante. Como é que surge uma igreja por causa disso? Talvez há pessoas aqui que foram salvas por causa desse versículo, dessa palavra que Deus, através do apóstolo Paulo, disse àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo. Quantos não foram salvos apenas por esse versículo? Uma situação assim, aparentemente insignificante, mas que mudou a vida e a eternidade de tantas pessoas pelos séculos e pelos séculos. Estou terminando. O que nós devemos fazer quando parece que os planos fracassam, quando estamos assim semeando, regando, mas não estamos colhendo? O que fazer quando na nossa vida parece que faltou o chão e a gente não está enxergando o futuro, o próximo passo? O que fazer? Creia que Deus tem um plano e confie o suficiente para descansar neste plano de Deus. Creia que Deus tem um plano. Irmão, não é fácil fazer isso quando nós estamos vivendo momentos assim, mas nós precisamos assim fazer. Eles estão nesse momento de crise, nesse momento de aperto. Aquela equipe missionária está justamente nessa situação, mas eles não estão lamentando. Irmão, se fosse eu, olha, eu me conheço. Se fosse eu, cheguei assim no norte de Minas, recebi um claro direcionamento do Senhor, vai pregar lá, e chega lá e eu faço no poder de Deus um feito maravilhoso, e o pessoal da cidade me prende, me bate, me aprisiona. Não, irmãos, eu não cantaria, eu não louvaria, eu choraria, eu refletiria, eu até resmungaria, eu lamentaria. Eu não sei o que você faria, o que você tem feito quando a crise chega, mas Paulo e Silas, eles estavam lá por volta da meia-noite. Não foi assim depois do dia que terminou um culto, não foi depois do dia que terminou o 56º aniversário da igreja, e nós fomos para casa, e nós estamos assim, nos confabulando, congratulando com a nossa família, ou com os nossos irmãos, e ficamos assim conversando até meia-noite, falando das maravilhas de Deus. Não,
Eles haviam apanhado, eles haviam sido aprisionados, eles estavam aprisionados, mas eles estavam crendo que Deus tinha um plano. E eles criam o suficiente para descansar desse plano. É tanto que eles estavam orando e estavam cantando louvores a Deus. Os outros presos escutaram. O carcereiro provavelmente os escutou também. É claro que sim. E o milagre aconteceu. Meus irmãos, tudo mudou. Creia que Deus tem um plano na sua vida. Creia o suficiente para descansar nesse plano de Deus. A situação está assim, escura, fracassada, mas Deus tem um plano. Nós precisamos crer que se Ele quiser, tudo pode acontecer amanhã. O diagnóstico da cura pode chegar, o dinheiro que está faltando pode aparecer, o filho inconverso pode se converter, o marido, a esposa que não se converteu, porque é rude, pode melhorar, aquela situação tão difícil pode se tornar diferente. Mamonas pode voltar a ter uma congregação, Santo Antônio do Retiro pode voltar a ter uma congregação batista, pessoas poderão se converter ali, a igreja poderá se multiplicar, coisas grandiosas podem acontecer amanhã, se o Senhor quiser. Só se Ele quiser. É isso que basta para acontecer, e nós precisamos dormir, botar a nossa cabeça no travesseiro, vivendo essa expectativa. Ele pode fazer algo novo acontecer amanhã. O choro que está durando uma noite inteira vai passar, e no nascer do dia Ele fará algo grandioso acontecer. Eu não sei se alguém que estou aqui não tem Jesus como Salvador. Quem sabe você sim está vivendo um momento de crise, de aperto, de dificuldade, e Deus talvez tenha te trazido a esse momento de crise, de dificuldade, para você chegar nesse canto chamado troade, do seu silêncio com Deus, para se encontrar com Ele como Salvador. Por que as crises acontecem? Por que às vezes os planos fracassam? Por que às vezes somos inundados pela tristeza? Porque Ele está querendo fazer algo novo e maravilhoso na nossa vida, sobretudo pela salvação. Dando-nos a salvação que tem o nome de uma pessoa, o nome que está acima de todo nome, o nome maravilhoso de Jesus. Ele quer salvar você, e você só pode ser salvo por causa dele. O interesse prioritário de Deus não é nos tornar felizes e bem-sucedidos, não é fazer que as crises nossas existenciais passem. O grande interesse de Deus é salvar a vida do pecador e restabelecer nessa vida a sua glória e a sua semelhança. Você tem Jesus como Salvador? Louvado seja o Cordeiro de Deus. Você não tem ainda a salvação de Jesus? É Ele, o nome sobre o qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E nessa noite, antecipadamente a este dia, você tem chance de se ajoelhar diante dele, de clamar a Ele, de se render a Ele e falar: Senhor, eu entendi, e por toda essa dificuldade que eu estou a passar. Ou talvez você entrou aqui sem passar por essas dificuldades, mas eu quero da tua salvação, eu quero que o teu sangue venha e me conceda a única maneira de eu entrar no céu e de ter os teus pecados perdoados. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos para falar com Deus novamente. Talvez nada disso fez sentido para você que nós falamos aqui, porque é possível que você esteja aqui nessa noite e esteja vivendo um bom momento, um momento sem crise, um momento sem o fracasso, um momento sem a decepção, sem a dúvida. Mas não importa,
Esse momento, infelizmente, vai chegar. Então, que possamos nos lembrar e nos manter na senda do dever, de às vezes parar para poder entender, de não desprezar situações que aparentemente são insignificantes, e de também estar assim confiando que Deus tem um plano e confiar o suficiente para descansar nesse plano de Deus. Você tem Jesus, ou você não tem Jesus ainda como Salvador, uma simples oração diante dele nesse momento pode te fazer alcançar a mesma. Senhor, eu quero da tua salvação. Eu reconheço ser um pecador. Eu não sou digno de ir para o céu. Eu preciso da tua salvação. Eu quero ser salvo. Com frases simples, você pode se dirigir a Deus nesse momento. Que foi dito para o carcereiro, é dito para você nesta noite: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocar, você vai ser salvo. Você pode sair daqui nesta noite salvo, salvo em Jesus, se você invocar o nome dele e clamar por sua salvação. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus te abençoe. Nós passamos a palavra ao pastor João. Vamos pedir ao pastor que fique aqui à frente. Nós vamos cantar o hino 429, aliás, 466, 466. Lutai por Cristo. Pastor Marcelo vai estar aqui à frente. Alguém que foi tocado pela palavra, se você está em crise no seu casamento, se você tem problemas emocionais que estão perturbando o seu coração, você faz de tudo, estuda, trabalha, compra, vende, mas o seu coração continua vazio, faltando algo. Esse algo que falta em você nada mais é do que Jesus Cristo. E Ele está aqui hoje para preencher esse vazio, o vazio que você tem dentro de você, no tamanho de Deus, só Ele cabe ali dentro. Então, quando cantamos este hino, deixe o seu lugar, peça: pastor, ore por mim, a minha vida falta algo que nada deste mundo está preenchendo, mas Cristo pode preencher. Vamos colocar em pé nesse instante, cantemos o hino Lutai por Cristo. Dispostos temos a
Você não tem certeza se chegará vivo em casa hoje, nem eu tenho essa certeza. Por isso, devemos aproveitar o momento que Deus está nos dando, colocar as nossas vidas nas mãos de Cristo. Faça isso agora. Deixe o seu lugar bem à frente. Nós queremos estar do seu lado, orar por você, sentir a nossa comunhão, nosso apoio, nosso sentir. Amém. Nós agradecemos mais uma vez aos nossos visitantes, a nossa alegria, gratidão e a nosso convite reiterado para que vocês voltem outras vezes para nos visitarem. Uma alegria muito grande. A gratidão também a Deus por isso. Convidamos o pastor Jonas a vir aqui à frente para nos despedir com uma palavra de oração, impetrando também a bênção apostólica. Oremos. Damos-te graças, ó Pai Celeste, pelo grande amor que tu tens para conosco. Amém. E nos deu a oportunidade de comemorar nossos 56 anos de vida e de vitórias neste lugar. Amém. Te agradecemos pelos irmãos visitantes, pelos amigos que nos visitaram nesta noite, pela palavra que veio falar profundamente ao nosso coração. Amém. Continua usando o pastor Marcelo, o seu grande desafio missionário no norte de Minas. Amém. Abençoa a esposa, abençoa a filha, e que o Senhor possa realmente dar sempre renovação de energias, renovação de forças para esta família. Amém. Abençoa também o pastor Joel, a Ana Rita, a família dele, Amém. que lutam e batalham para o crescimento da tua obra neste lugar. Amém. E agora, o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora e bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito sejam conosco e com todo Israel de Deus pela face da terra espalhada, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Nossa divisa. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Pastor Marcelo vai estar à porta para despedir-se dos irmãos e amigos.